Olá meninas, eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e na aula de hoje a gente vai aprender a fazer esse porta-jaleco muito bonitinho. Esse porta-jaleco, gente, tá sendo uma regravação. Já tinha essa aula aqui no canal, que foi feita 2 anos atrás, mas como a imagem tava ruim e o enquadramento não tava muito bom, eu excluí esse vídeo, o pessoal tava pedindo pra mim colocar novamente, então fiz assim com uma qualidade melhor pra vocês. O modelo é o mesmo, tá bom? Olha, ele tem uma alcinha aqui, vou mostrar por dentro como que ele é, o fecho em botão. Aqui, ó, tem um bolsinho com plástico cristal e aqui 2 bolsos, tá? Que dá pra colocar bastante coisa, o jaleco aí, os acessórios de trabalho do enfermeiro, do médico, dentista, veterinário, tá? É uma peça ótima de venda. Se você quiser saber aí o valor de estimativa para venda dessa peça, assista o vídeo até o final, que no final a gente fala sobre isso, tá? Se você não é inscrito no canal, se é a sua primeira vez por aqui, já se inscreva aqui embaixo e ative o sininho para receber as notificações sempre que tivermos aulas novas, tá bom? Eu espero que vocês gostem, então vamos ao passo a passo. Bom, meninas, vou começar aqui falando um pouquinho sobre os materiais, lembrando que as medidas vão estar todas na descrição do vídeo, para mim não ter que ficar aqui falando e o vídeo ficar extenso, tá? Aqui eu vou começar falando dos bolsos. A gente tem o bolso 1 e o bolso 2. O bolso 1, ele é esse maiorzinho aqui, tá? Esse é o bolso 1. Eu estou usando uma vez no tecido e uma vez no TNT 150. TNT 150, gente, ele é firme, ele dá estrutura, então por isso eu tô usando só ele. Como ele é branquinho, da mesma tonalidade do meu tecido, por dentro, no forro, eu não vou usar nada. Fica opcional, quem quiser usar alguma coisa de forro, pode usar, mas como aqui vai ficar tudo branco, vou usar por dentro aqui só o TNT, tá? Aqui, o bolso 2, ele é um pouquinho menor, é isso que eu quero que vocês se atentem, ó. Vou colocar o bolso 2 em cima do bolso 1, que eles vão ficar desse jeito, ó. Sobra uma beiradinha aqui, tá? O bolso 2, eu também cortei uma vez no tecido e uma vez no TNT, tá? Aqui, gente, tô usando o TNT, que ele vai fazer aí com que a nossa peça não fique cara. Mas aí vocês fiquem à vontade, se quiser usar manta R1, se quiser usar feltro, pra dar uma estruturada nesse bolso, tá bom? Então aqui tá os bolsos de tecido. Para o bolso do plástico cristal aqui, uma vez tá no plástico cristal, o corte da medida que tá na descrição. Um zíper que seja um pouquinho maior aqui, o meu zíper tem 35 centímetros. Um cursor, que o meu caiu aqui no chão, deixa eu pegar. Um cursor. Pra alça, gente, a gente vai cortar uma vez o que tá na descrição a medida, uma vez do tecido. Agora eu vou explicar aqui. Como aqui eu tô usando um tecido branco, eu não vou usar alça de nylon, porque na minha cidade só vende alça preta. Então eu iria deixar a minha alça escura. Então eu cortei uma tirinha de 2,5 cm pelo comprimento que tá na medida da descrição. E aí isso aqui vai ser o que eu vou usar pra estruturar a alcinha. Fica aí essa dica, então, manta R2, tá? Porque se eu usar alça de nylon ia ficar escuro, não ia ficar legal. Então essa é a alça. Agora aqui, gente, um pouco de atenção no corpo. Vou dar uma explicação para quem for usar o tecido que tenha sentido igual o meu, tá? Vocês vão cortar a medida aqui, ó. Só desse aqui que eu vou falar sobre a medida para ficar bem explicadinho. O corpo, na descrição, tá 30 centímetros por 50, tá bom? Isso para quem for fazer com tecido sem sentido. Quem for fazer com tecido que tem sentido igual o meu, vai cortar esse comprimento, ao invés de cortar 50 centímetros, vai cortar 52, tá bom? Por quê? Eu vou explicar agora, a gente vai fazer uma emenda, tá? Então, olha só. Aqui, eu vou reservar esse primeiro. Vocês vão cortar 52 centímetros, né? Tava assim, já cortei 52 centímetros, tá bom? E aqui, bem aonde os bichinhos estão em pé, vocês estão vendo que eles estão em pé, né? Vou medir aqui pra vocês verem. Eu medi, ó, 20 centímetros lá da beiradinha pra baixo e cortei.
e separei eles assim. Que a gente vai fazer uma emenda por conta da aba pra ficar todos os desenhos em pezinhos, tá? Então, olha só, cortei 20 centímetros, vocês vão fazer desse jeito pra emendar. Deixa uma peça do lado da outra, igual tá aqui, um corte do lado do outro, com os bonequinhos em pé, do jeito que tá aqui. E eu vou fazer isso aqui, ó. Essa parte menor eu vou virar de frente com a parte maior. É exatamente esse movimento que a gente vai fazer, tá? Frente com frente, ó. Os bonequinhos em pé, frente com frente. Aqui eu vou na máquina e passar uma costurinha com um pé de máquina. Olha só, então, passei a costurinha, deixa eu mostrar, tá? Fazendo a junção. E quando a gente abrir, vai ficar exatamente nessa posição. Deixa eu tirar isso aqui pra não confundir a vista de vocês, ó. Aqui tá a minha emenda, tá? E aí, gente, essa parte vai ficar atrás do porta-jaleco, tá? É a parte de trás. Aqui é a aba, por quê? Quando a gente fechar, a aba vai ficar com as estampas certinhas e aqui atrás também vai ficar com os bonequinhos em pezinhos, tá? Então, por isso a gente fez essa emenda. Agora, eu vou pegar aqui a manta R2 e eu vou colocar tecido aqui, passar o ferro. Vou colocar o tecido aqui, passar o ferro, refilar a beiradinha da manta e do outro lado já vou pôr a outra parte. A gente já vai pôr as duas partes agora e passar o ferro na manta, tá? Bom, meninas, passei o ferro aqui, agora eu vou aproximar a câmera pra mostrar a voltinha. A gente tem que fazer aqui, ó, uma voltinha. Vou mostrar onde que é. Aqui, tá vendo aqui onde tem a emenda? A gente vai fazer essa voltinha onde os bonequinhos estão pra cima, tá? Que vai ser a aba quando ela estiver fechada. Aqui eu vou usar essa régua, mas quem não tiver essa régua, gente, pode usar o rolinho do viés, um cone de linha, tá? Eu vou riscar e falar pra vocês aqui quantos centímetros tem o ângulo, tá bom? Ó, arredondei e aqui, ó, olha só, aqui tá o arredondado, certo? Do arredondado até a quininha tem 2 centímetros, tá? Pra vocês saberem aí quando forem usar alguma coisa. Então, ó, arredondou, aí a gente vai cortar bem em cima da risca pra ficar redondinho. Tá bom? Então, tá aqui, ó. O corpo está pronto, está preparado, aliás, né? E o que a gente vai fazer aqui? Nesse momento, vai ser opcional quem quiser fazer o matelacê, tá? Não é obrigatório, é opcional. O matelacê, ele serve para deixar a peça um pouco mais estruturada, mais durinha, né? E quando a pessoa for lavar, ele não se desfazer. Aqui eu tô usando, gente, uma régua escolar mesmo, só que essa é de 60 centímetros, tá? Então, o que a gente faz, ó? Coloca ela aqui nessa posição e eu vou usar essa caneta daquela que apaga com o ferro, tá? Aí eu risco de um lado e depois venho e risco do outro, tá bom? Já fiz aqui o primeiro risco, não vai dar pra ver porque a caneta tá fraquinha. Depois que eu fiz, gente, eu venho fazendo pra frente, ó. Encosto a régua no risco que eu fiz anteriormente e venho riscando. E assim eu vou riscar toda a peça, tá? Quem quiser também pode cruzar e depois fazer em forma de balãozinho. Vou mostrar aqui, ó, que eu já fiz no bolso, o bolso 2. Eu fiz uma telacê. Ixi, não vai dar pra ver. Ó, eu ainda nem apaguei a caneta pra ver se vocês consigam ver, tá? Então eu fiz uma telacê no bolso 2, que é o menorzinho, que ele vai ficar aparecendo aqui na frente. E vou fazer no corpo, porque quando eu fechar a aba vai ficar com uma telacê, esse bolso aqui e o corpo, tá? Então esse aqui, o que eu fiz, gente? Costurei, juntei ele no TNT, tá? Fiz uma costurinha em toda a volta e fiz uma telacê nele aqui.
O bolso 1, que é o bolso maior, não fiz matelassê, eu só uni ao TNT, ó, coloquei o tecido junto com o TNT e passei uma costurinha aqui em cima, tá? E agora eu vou fazer esse matelassê e vamos lá na máquina pra gente montar o nosso porta-jaleco. Antes queria mostrar aqui pra vocês, ó, que eu montei o kit dos materiais pra quem quiser comprar, adquirir no meu site e fazer a peça, tá? Nesse kit vem 55 centímetros de tecido, né? Ele já é aí um pouco a mais para poder vocês conseguirem cortar e fazer a emenda que precisa por conta da posição da estampa, tá? Vem 50 centímetros de TNT, 150. Vem um cursor, igual o cursor que eu vou usar. 1 metro de zíper. E aqui, ó, o bolsinho plástico, ele já vem cortado no tamanho que é pra usar. Tá? Então tem aqui, ó, esse enroladinho aqui é o plástico cristal que já vai cortadinho pra vocês fazerem o porta-jaleco. A única coisa que não tem no kit, não vai no kit, é a manta R2 e o viés, tá bom, gente? Isso aí vocês têm que comprar a parte, tá? Quem quiser adquirir o kit ou ver os outros materiais no meu site, tem variedade de zíper, cursor, tecidos, tá? Vou deixar o link aqui na descrição. Lembrando que esse tecido aqui que a gente tá usando, ele é digital, tá? De ótima qualidade, não desbota, não encolhe, tá bom? Então, quem quiser adquirir, vou deixar aqui o link do site ou o link para falar direto comigo no WhatsApp, tá? Vou fazer uma telacê nessas partes que vai precisar e volto com vocês lá na máquina pra gente montar o porta-jaleco. Bom, meninas, olha só, passei uma telacê, é que aqui a peça é tão clarinha, mas acho que dá pra ver, né? Em toda a peça, tá? Aí, por enquanto, eu vou reservar essa parte do corpo, que nós vamos preparar agora o bolso, tá bom? Eu estou aqui com os dois bolsos, bolso 1 e bolso 2, são esses aqui, né? E estou aqui também com o bolso de plástico cristal, tá? O que a gente vai fazer? Em cada partezinha aqui em cima desses bolsos de tecido, eu vou colocar um pedacinho de viés, tá? Vou cortar aqui um viés que seja aqui do comprimento do bolso, tá? Cortei o viés, aí a gente vai dobrar ele. Ó. E a gente vai passar aqui na beiradinha. Esse bolso aqui é o bolso... o menorzinho que eu fiz matelassê. Lembrando mais uma vez que eu usei TNT, mas quem quiser usar manta nesse bolso aqui com matelassê, fique à vontade. Quem assistiu o meu vídeo anterior do porta-jaleco vai lembrar que esse bolso menor eu fiz com manta, tá? Aí o maior eu fiz com TNT mesmo. Nessa aula eu resolvi fazer os dois com o TNT, tá bom? Então vou colocar um viés na beiradinha dos dois bolsos de tecido e do bolso de plástico cristal. Bom, meninas, os viés colocados aqui nos bolsos. Agora, esses dois de tecido eu vou reservar e a gente vai preparar esse aqui do plástico cristal, tá? Que é o que vai com o zíper. Então, ó, tô aqui com o meu zíper, aí eu vou pegar. Gente, só lembrando que o plástico cristal na medida, ele não tá descrito como 30 centímetros, como todas as outras partes. Eu coloquei 32, não tá errado, é isso mesmo. Corte o plástico cristal um pouquinho maior, pra quando a gente for pôr lá no tecido, ele não deslizar e a gente não ter problema, tá? Então, sempre gosto de cortar um pouquinho maior. As medidas estão certas na descrição. A gente vai colocar ele maior e depois a gente refila o que tiver sobrando, tá? Vou pegar mais um pedaço de viés aqui. E esse dessa vez eu vou colocar no zíper, tá? Coloco ele aqui e passa a costurinha. Então, olha só, passei o viés aqui no zíper, agora a gente vai colocar no bolso, ó, essa partezinha do viés do bolso, eu coloco aqui embaixo do zíper e passo uma costura prendendo.
Então, olha lá, o zíper colocado. Agora a gente vai pôr o cursor, tá? Que eu vou usar esse cursor de argola. Então, pra pôr o cursor, por isso que é sempre legal a gente deixar, ó, a pontinha do zíper maior. Vou abrir um pouquinho, cortar um dos dentinhos. Aí eu coloco no meu cursor aqui da onde não deu pique. Trago ele até o pique e puxo. E aí a gente vai deixar ele paradinho aqui no meio, tá bom? Agora eu vou lá pegar a parte do corpo pra gente posicionar esses bolsos. Bom, gente, agora a gente voltou aqui na mesa pra fixar os bolsos, ó. Estou aqui com a minha parte do corpo, tá? Lembrando que aquela parte com emendinha tá do lado de fora, tá bom? Tá aqui, ó. A gente vai colocar os bolsos na parte que a gente não emendou e que os bonequinhos estão assim, ó, todos assim nessa posição. Vou pegar então o meu bolso maior, posiciono ele aqui bem certinho. Não liguem não, gente, meu TNT tá sobrando aqui, ó. Ah, nem dá pra ver, mas tá feião. Vamos colocar alfinete. A princípio, vou pôr só aqui em cima, tá? Coloquei. Agora eu vou pegar o bolso menor, que é aquele que a gente fez o matelassê, e eu vou colocar ele aqui. Gente, nesse momento é muito importante que essa parte do viés aqui, ó, as duas fiquem retinhas, tá? Porque se ficar um pouco tortinho, aparece pra caramba. Aí agora que a gente colocou esse bolso menor, aí sim a gente pode alfinetar aqui também, ó. Tá, alfineta aqui. Alfineta aqui e ficou assim. E aqui em cima a gente vai pôr o bolso do plástico cristal nessa posição, ó. Aí lembra que eu falei pra vocês que eu cortei ele um pouquinho maior. Então o que a gente vai fazer? Vou alfinetar ele aqui, vou na máquina, vamos costurar ele pra depois tirar o que tá sobrando, tá bom? Essa sobra é pra nossa segurança na hora de ir lá na máquina passar a costura em volta, ele não deslizar e isso fazer com que o nosso plástico fique faltando aqui, tá? Então, olha só. Alfinetei, deixa eu mostrar de pertinho, alfinetei, tá? Eu vou na máquina agora, gente, o que eu vou fazer? Primeiro lugar, eu vou passar uma costurinha nesse viés aqui, tá? Pra fechar esse bolso. Depois que eu passei essa costura, eu vou passar uma costura em toda a volta do meu trabalho, em toda a volta, pra poder a gente fechar aqui a lateral desses bolsos e fechar aqui em volta do bolso do plástico cristal. Meninas, então eu fiz o que eu disse, passei a costura em volta, costurei o viés aqui, tá? E aí eu refilei o que tava sobrando, porque o meu tava sobrando TNT aqui embaixo, refilei as beiradinhas, tirei o excesso de plástico cristal também. E agora a gente vai fazer o viés em toda a volta, tá? Não se preocupem, não tô esquecendo da alça, a alça vai ser daqui a pouco, tá bom? Então aqui, ó, estou com o meu viés, esse viés é aquele que é mais larguinho, quando você for na loja tem um que é estreito e um que é largo, tá? Vou cortar aqui, ó, um pedacinho de tirinha, assim, tá? E aí eu vou começar aqui embaixo, ó, gente, eu vou dar um zoom na câmera, deixa bem de pertinho pra vocês verem a colocação do viés. Coloquei essa tirinha, eu sobreponho o viés em cima. Deixa eu aumentar a velocidade. Aumenta a velocidade. Gente, essa máquina que eu tô usando é Jack A4, tá? Ela tem controlador de velocidade. Quando eu vou fazer assim o viés, eu dou uma mexida na velocidade, eu acho que fica bem legal. Quem quiser adquirir, lá da Costura e Bordados, com o Maurício Armindo, meu parceiro de máquinas, dizendo que foi minha indicação, ganhei 5 projetos meus, tá? Então, olha só, vou vir costurando, ó, o viés, a beiradinha do viés, encontrando com a beiradinha do trabalho. Cheguei na quininha, levanto, ó, eu vou fazer esse movimento com o viés, ó. Levo ele pra baixo e dobrou, tá? E depois eu trago ele pra cá, ó. Olha só. Fica assim, ó, tá? E aí eu boto aqui em outra posição.
E aí a gente vem fazendo essa colocação do viés aqui em toda a extensão. Então, meninas, olha só, ele tá passadinho em toda a volta, tá? Ó, e agora a gente vai virar ele aqui para o lado de trás, tá? A gente vira todo o viés. Virou. E aí a gente começa rebatendo, ó, aqui tá a costurinha, a beiradinha, aí eu vou dobrar o viés aqui, ó, e fazer esse acabamento aqui, tá bom? Deixa eu dar o zoom aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês, ó, onde a gente fez essa tirinha, que foi o começo, lembra? A gente vai dobrar a pontinha dela aqui pra dentro, desse jeito, tá? Agora, olha só, chegou aqui na esquininha de novo, o que a gente vai fazer, ó? Joga o viés, dobro ele assim todo pra cá e depois eu dobro de novo. Esse aqui é o cantinho mitrado. Parei aqui, viro. Passei o viés aqui, ó, em toda a volta da peça, tá? Já vou mostrar como que ficou, mas agora a gente vai preparar a alça. Aqui, gente, o que que eu fiz com o corte da alça? Deixa eu abrir aqui pra mostrar. Ele tava abertinho assim, né? Então eu dobrei ao meio, passei o ferro, abri e dobrei as duas extremidades assim, ó, encontrando ao centro. Passei o ferro novamente e passei mais uma vez e ele ficou assim. Aí eu vim com aquela manta R2 e coloquei aqui dentro, tá? Aí agora o que que a gente vai fazer? A gente vai passar uma costurinha de cada lado, uma costurinha aqui e uma costurinha aqui. Então, olha só, meninas, passei a costura e agora a gente vai fixar ela aqui, ó. Então, meninas, ó, pra posicionar a nossa alça, o que eu vou fazer? O que eu fiz? Deixa eu tirar aqui. Ó, a pontinha eu dobrei assim, tá bom? Dobrei. E aqui, ó, a gente vai posicionar. Aqui eu tenho aparecendo do lado de fora essa costura, que é a costura que eu costurei o viés. Ela vai ficar aparecendo mesmo, tá? Usem uma linha discreta, que eu tô usando a vermelhinha pra combinar com tudo. E essa linha vai ser nossa base de medida aqui pra poder colocar a alça. A gente vai colocar ela, ó, deixa eu mostrar de cá. Bem rente à costura. Aqui eu marquei 4,5 centímetros 4,5 centímetros da beiradinha pra cá e coloquei a minha alcinha dobrada. Vamos ver como eu tirei, deixa eu pegar a régua de novo. Ó, 4,5 centímetros, aí eu posiciono a minha alça com a pontinha dobrada, tá? Vamos colocar um alfinete. Essa dobrinha, gente, é só a pontinha que a gente dobra pra dentro, tá bom? Ó, 4,5 centímetros coloquei, rente a costura, não é em cima, é rente, é do lado, ó. Aqui é a mesma coisa, 4 centímetros, ó, do ladinho da costura. Porque aqui, ó, a nossa alça vai pegar esse espacinho que é o que a gente precisa. Pra quê? Pra alça não ficar nem aqui no viés aqui e nem aqui no bolso, tá? Então, esse espacinho é exatamente a medida aqui da alça. Ela vai ficar bem aqui, então não vai pegar no viés, tá? Então, depois que a gente posicionou, a gente vai só passar uma costurinha aqui, ó. Sempre dando retrocesso no começo e no final, pra ficar bem presa. Meninas, olha só, costurei a alcinha, tá? Dos dois lados. Deixa eu mostrar aqui aberta.
ó. Alcinha costurada de cá. Olha como é que ficou do lado de dentro. Tô mostrando assim viradinho, porque se eu virar assim não cabe toda na câmera, tá? E eu já coloquei os botões. Agora vou deixar uma dica aqui pra vocês sobre o botão. Olha só, gente, pus o botão bem na beiradinha da parte arredondada, ó. Bem na beiradinha, e aqui ele pegou por cima do plástico mesmo, tá? Foi assim que eu pus o botão na aba, bem na beiradinha. Aí aqui no bolso, ó. No bolso ficou aqui, a gente pega só o bolso menor, tá? Lá dá pra ver o botão ali. Se você tiver dúvida sobre como pôr botão, balancinho, matriz, aqui no canal tem um vídeo aí que fala sobre isso, tá? Se você quiser dar uma olhadinha. Então tá aí, ó, nosso porta-jaleco pronto. Aqui em cima, gente, ele fica assim, ó, tá? Que dá a dobrinha bem certinha. Esse espacinho aqui, que ele fica dessa maneira, é exatamente esse espaço aqui, tá? Então achei que fica bem legal desse jeito, alcinha pra carregar, tá bom? Aí, gente, o valor de venda dessa peça, ela assim, feita nesse tecido digital, tá? Eu deixo uma estimativa de valor pra vocês aí de 90 a 110 reais, tá bom? Se for um tricoline normal, pode ser uma estimativa de 75 a 85 reais a 90 reais mais ou menos, depende aí da região onde você mora, o valor que paga em cada material, tá? Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, um beijo e até a próxima!